Olá! Vamos esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá! Boa noite. Estamos dando início a mais uma live da Liasme. Mais um tema muito importante para a gente discutir. Eu me chamo Camila, faço parte da gestão da Liasme, na parte de extensão. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema que já está fixado aí na tela. Construção do cuidado do comportamento suicida no enfoque da saúde. E quem vai estar hoje junto com a gente, a nossa convidada, é a psicóloga Mariana. Inclusive eu já vou ver se ela entrou aqui. Vamos esperar um pouquinho enquanto a Mariana chega. Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando, o nosso tema está fixado aí na tela. Para quem não conhece, nós somos a Liga Acadêmica de Saúde Mental de Enfermagem da UERJ e a gente faz lives todas as terças-feiras, 7 horas. E cada terça nós falamos um pouquinho sobre um assunto importante na área de saúde mental. E hoje não vai ser diferente, né? Vamos falar sobre comportamento suicida. Deixa eu ver novamente aqui se a Mariana já entrou. Para aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Acho que não chegou ainda. Mariana, cadê você? O pessoal que está chegando, sejam bem-vindos a mais uma live da Liasme. Hoje vamos falar sobre comportamento suicida, daqui a pouquinho. Não saiam da live, não desistam, a Mariana vai chegar. Thiago disse que acho que não, que ela não chegou? Não desistam da live, hein, gente, ela já vai chegar. E o tema de hoje é um tema muito atual, né? Já temos 9 pessoas. Acho que não chegou. Eu também acho que não. Tô procurando aqui, até mandei mensagem pra ela. Mas para as outras 8 pessoas que estão nos vendo, aguentam aí firme, que daqui a pouquinho a gente já inicia. Inclusive, se quiserem colocar algum comentário sobre o nosso tema, para que a gente possa ir falando, né? Trocando aqui uma conversa enquanto ela não chega.
Obrigado, Edna. Pronto. Vamos ver se ela... Aceitei a solicitação dela. Vamos ver se ela vai... Foi! Tudo bem? Olá, Mariana. Não sei se eu tô de pé, deixa eu só ajeitar aqui. Foi, agora tá certinho. Não sei se meu som vai ficar no celular, vai ficar meio abafado por causa do microfone embaixo. Peraí. Eu tô apoiando o celular. Então vamos lá, vamos dar início a mais uma live da Liasme. Eu gostaria que a Mariana se apresentasse para a gente, para o pessoal que está nos assistindo. Por favor. Então, primeiro eu queria agradecer a Camila, a Tainá pelo convite e a Liasme. É sempre bom assim poder falar para outros profissionais, né? Eu sou psicóloga, trabalho na Faculdade de Medicina da UERJ, sou professora de psicologia médica. Então, eu sou psicóloga, mas eu dou aula para os médicos na graduação e também na pós-graduação eu dou aula na especialização de psicologia médica para os psicólogos que estão se especializando. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente poder fazer essa troca interprofissional de conhecimento. Então, fiquei muito feliz com o convite da Liga. Queria agradecer a vocês. Nós que agradecemos, né, pela sua presença. E eu só gostaria de avisar para o pessoal que está aqui junto com a gente e para você também que eu vou estar anotando as dúvidas e os comentários mais importantes, né, para que quando no momento propício a gente possa ler, tá? Para eu não me esquecer. Então, qualquer coisa, se eu estiver olhando aqui para baixo, eu tô prestando atenção, hein? É mais mesmo porque eu tô anotando. Então, vamos começar. Existe uma relação direta entre o suicídio e a depressão? Então, Camila, eu acho que para a gente discutir isso, a gente tem que dar um passo atrás, assim. Primeiro pensar que o suicídio, na verdade, ele é um fenômeno complexo, né? Que ele pode ser compreendido de diversas formas. Inclusive, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quando ela faz, assim, pela primeira vez uma definição oficial sobre o que seria o fenômeno, ela marca muito isso, né? É um fenômeno causal, complexo, né? Ele envolve inúmeros fatores, não só fatores, vamos dizer, orgânico-psíquicos, mas também sociais, econômicos, credos religiosos, por exemplo, familiares, econômicos, e até processos, assim, características do ambiente físico, que podem também influenciar no suicídio, né? E esse tema, né, esse fenômeno, ele não pertence a um único campo de conhecimento, né? Ele pode ser compreendido de diversas formas. Então, filosofia, inúmeros recortes, inúmeras formas de compreender esse fenômeno. Então, partindo, eu acho que é importante a gente dar esse passo atrás para a gente poder compreender que quando você faz essa pergunta, existe uma associação entre o suicídio e a depressão, a gente já está fazendo um recorte desse fenômeno, que é um recorte da saúde. Mais do que um recorte da saúde, é um recorte da saúde mental e talvez de uma das maneiras de olhar para a saúde mental, né? E aí a gente tem que pensar que dentro disso existe saúde coletiva, saúde pública, que entende, né, esse fenômeno de uma maneira, talvez mais pela epidemiologia, pensando em fatores de risco, fatores protetores, predisponentes, e aí pensando na questão da prevenção mesmo, e também pela psicopatologia. Então, existem pesquisas que fazem essa correlação, né, entre a depressão e o suicídio, já esse recorte da psicopatologia. Alguns autores, isso é muito interessante, pensar que alguns países, na verdade, se não me engano, acho que foi nos anos 2002, eu teria enfim, que conferir essa data correta, mas a OMS ela lança um grande edital, assim, uma pesquisa com inúmeros países, e o Brasil participa, que é o Suprilis, e que, a partir dos dados, eles percebem que a depressão é um dos fatores de risco,
vou falar um pouco sobre o que é fator de risco, mas é um dos fatores de risco prevenir. Então, por que a gente investe em falar sobre essa associação entre depressão e suicídio? Não necessariamente porque existe uma relação direta, causal, né? Eu acho que a gente tem que ficar isso muito claro, né? Nem todo deprimido vai tentar suicídio, né? E nem toda pessoa que suicidou necessariamente estava deprimida. Então, assim, lembrar que assim, pode ser uma associação, mas se deu uma ênfase muito grande na literatura para isso. Por quê? Porque se percebeu que era um fator que era prevenível. Então, para a saúde, para nós da saúde, seria interessante investir em campanhas que chamassem atenção para isso. Olha, vamos para as pessoas que estão, por exemplo, na atenção primária ou que estão ali na linha de frente, poderem fazer esse primeiro diagnóstico da depressão e já começar a perguntar ou investigar se existe, por exemplo, alguns indícios de comportamento suicida, que eu também vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, eu acho que é importante a gente pensar que não existe uma relação, uma associação direta, mas sim, algumas pesquisas mostram que em torno de 34% das pessoas que tentaram suicídio, algumas pesquisas mostram que as pessoas foram diagnosticadas com transtornos de humor, não necessariamente só depressão, tá? E aí entra também os transtornos de bipolar, os transtornos de ansiedade generalizada, e não só a depressão, né? E aí a gente pode pensar nos vários graus da depressão, né? Uhum. A depressão maior, ela é mais associada ao suicídio, e a depressão ansiosa também, né? Que é aquela depressão em que a pessoa tem insônia, fica mais agitada, é aquela depressão um pouco diferente da depressão que a gente vê, né? Que é quando a pessoa fica mais assim, Então você está dizendo que pensar o fenômeno suicídio de um jeito responsável é necessário fazer um certo afastamento do suicídio na ideia restrita da saúde? Não, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que fazer os dois. A gente tem que dar os dois passos. Não que a gente tem que fazer esse afastamento. Eu acho que esse afastamento sempre é necessário, eu acho, para todo tipo de conhecimento, né? A gente tem que olhar, eu acho, para o todo e depois, de alguma forma, né, nós da saúde, entender a questão, né? Acho que não dá para a gente olhar só para a ação sem entender como isso foi, como é que a gente chegou nisso, como é que a gente chegou nessa associação. Por que se investiu tanto nas campanhas que chamavam atenção para depressão e suicídio? Tem uma história por trás, tem um bastidor, né? Eu acho que isso que é importante, é porque ele é prevenível. Então vamos investir em algo que é prevenível. De onde veio essa relação, né? A gente está falando bastante dessa relação suicídio e depressão, mas de onde nós concluímos, de onde a população costuma fazer, a sociedade, né, costuma fazer essa associação direta entre a depressão e o suicídio? Eu acho que vem justamente desse discurso oficial. Eu acho que foi um projeto pensado pelo Ministério da Saúde, tanto no Brasil quanto nos países. Tá? Foi algo pensado porque você poder cuidar dentro da saúde mental de alguns transtornos mentais associados, mais prevalentes, né, associados ao comportamento suicida, e aí, dentre eles, né, os transtornos de humor ocupam, né, um espaço grande, não só os transtornos de humor, geralmente vem associado, por exemplo, uso de substâncias, uso abusivo de substâncias, né, psicoativas, álcool principalmente. Então, as comorbidades que aparecem de ansiedade. Então, isso foi uma campanha do Ministério da Saúde para poder chamar a atenção para esses fatores que a gente poderia, de alguma forma, atuar dentro da saúde, dentro da área da saúde. Esses, então, seriam os fatores que influenciam, né? Um comportamento suicida. Então, o comportamento suicida, na verdade, ele é uma forma da gente compreender também esse fenômeno do suicídio. Né? Assim, ele surge mais ou menos nos anos 60, né? Então, da suicidologia.
tanto nos Estados Unidos como na Europa, é muito grande, é muito forte. E começou a pensar, então, sobre como classificar, como entender. Era tão complexo, assim, aparece de tantas formas, de tantas maneiras, por tantas causas, que a gente não consegue muito determinar. Então, dentro da área da saúde, se começou a tentar classificar. E aí, ou compreender, né? Então, uma das formas da gente compreender o suicídio é pensar num contínuo entre comportamentos que vão desde a ideação suicida, ou seja, ideias, pensamentos suicidas, até planos, planejamentos, depois, num terceiro momento, atos, a tentativa em si, e por último, o suicídio consumado. Então, a gente pensa em termos de um contínuo, como se fosse num crescente. O que, É que um isso ajuda? processo. Num processo. O que, que isso ajuda para nós que trabalhamos em saúde? É um modelo, é uma forma de compreender. Né? Nem todo mundo, obviamente, né, a gente pensa nisso, nem todo mundo vai passar por esse contínuo, todo mundo vai seguir né, esse protocolo. É uma forma de compreensão para que a gente possa ter uma base para compreender quando a gente for avaliar uma pessoa, né, um paciente, um usuário que chegue ao serviço de saúde. Então, é importante que a gente entenda esse contínuo e o quanto esse contínuo, de alguma forma, ele vai aumentando a gravidade, porque o grau de gravidade, justamente para a gente pensar nas ações de cuidado, né? Então, por exemplo, as ideações suicidas, ou seja, as ideias de se matar, são muito mais comuns, né? Se fala que são 100 vezes mais comuns do que as tentativas. Então, assim, quer dizer, desculpa, são 100 vezes mais comuns do que o suicídio como ato. Então, assim, a gente vai se deparar muito mais com as ideações do que com o ato em si. A gente vai se deparar muito mais com as tentativas e com os planos do que com o ato em si. Né? O ato em si ele é muito mais raro. Né? Você atender uma família que tenha passado por um luto, por suicídio, é muito mais raro. Apesar de ser ainda um número alto no Brasil em relação ao mundo, né, aos serviços de saúde, procurando ajuda, procurando um grupo de luto, alguma coisa assim, né? Aproveitando esse gancho, eu lembro que um dos textos que você passou pra gente falava no suicídio, que algumas pessoas, né, que existem, vamos dizer assim, vamos separar em dois tipos de suicídios, que a pessoa, a intenção dela é tirar a própria vida. Da outra, ela é fazer, não lembro agora o nome em inglês, mas o objetivo é fazer com que outra pessoa possa ver que ela quer tirar a própria vida, né? E o objetivo dela não inconscientemente, não é tirar a própria vida. Não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer, né? Que diz bastante da ideação, mas chegar no ato mesmo tem menos casos, né? Até porque nem sempre o objetivo dela conscientemente é tirar a própria vida, né? Na verdade, você está falando, porque o que eu mandei para vocês foi uma discussão se não me engano, era do Conselho Regional de Psicologia do Sul. Fez uma discussão muito interessante entre três grandes assim, estudiosos do suicídio, que eles até discordavam um pouco entre si. Eu acho interessante porque eles mostravam diferentes formas de olhar ali visões, né? Uhum. Fenômeno. E esse texto que você está falando é de uma psicanalista em que ela faz uma diferença entre o acting out e a passagem. Isso. Que por muito tempo, dentro da psicanálise, o acting out era visto como algo, como se fosse uma desistência da vida, como se fosse um abjeto, né? A pessoa desistiu da vida, acabou. Não existe algo dirigido para o outro como um pedido, né? Assim, a passagem ao ato em si, na verdade, não é acting out, desculpa. A passagem ao ato seria essa desistência da vida. E o acting out seria dirigido ao outro como um pedido de ajuda, né? Ou como algo para uma demanda ao outro, né? O que causou uma certa confusão no psicologia na época
porque as pessoas começaram a dizer, ah, então tem pessoas que não querem se matar, elas querem fazer isso para chamar a atenção. Então, as pessoas não merecem serem atendidas da mesma maneira. Lá até diz a mudança do termo, né? De não chamar, mas sim clamar a atenção, né? Então, assim, por muito tempo, isso foi muito ruim, porque por muito tempo isso causou um estigma nessas pessoas que tentavam, né, sobreviver. De alguma forma, elas eram punidas. Isso acontece ainda dentro dos hospitais gerais. Isso é uma coisa, assim, muito... Não é tão raro, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, assim. Principalmente nós que fazemos parte da equipe, assim, de um hospital, né? Mesmo que a pessoa tente, né, sobreviver, tem um tanto muito grande ali, né? Então, assim, punir ela, que a gente sabe que existe isso, que acontece isso, comentários como da próxima vez faz direito, ou se quiser eu te ensino como fazer, você está ocupando um leito, ou enfim, coisas, comentários bastante cruéis para uma pessoa que está em sofrimento psíquico, né? Então, assim, por muito tempo isso ficou como um estigma. Hoje em dia existe, assim, principalmente Europa e Estados Unidos, aqui eu vejo pouca discussão sobre isso, mas de que toda tentativa de suicídio, independente da gravidade, seja ela de baixa letalidade, ou seja, a pessoa tomou vários remédios, ligou para alguém e pediu ajuda, baixa letalidade ou alta letalidade, deve ser visto da mesma maneira. Da mesma maneira no sentido de essa pessoa precisa de ajuda. É óbvio que o cuidado, né, a gente vai pensar em cuidados diferentes. Mas, assim, essa pessoa, ela não pode ser ignorada. A pessoa que fez uma tentativa de baixa letalidade, ela não pode ser ignorada. Porque para ela chegar nesse ponto, ela tá pedindo ajuda de alguma maneira. Então, o que a doutora está falando é que se por um lado, né, essa diferenciação do acting out para passagem ao ato foi mal interpretada aí por muito tempo, ela acha importante, porque, e realmente, assim, na clínica a gente vê isso, algumas pessoas literalmente desistem de si, elas não estão pedindo ajuda. E aí são casos muito difíceis de você intervir, porque a pessoa parece que como ela nada funcionasse, nada assim fizesse sentido. Assim, eu lembro de um caso que era isso, era quase como se assim, tudo que eu propusesse para a pessoa, ela fosse. Tudo bem, então vamos. Olha, eu acho que você tem que ir hoje para uma emergência. Era 7 horas da noite, vamos hoje para uma emergência psiquiátrica. Ok, eu vou, mas eu tenho certeza que não vai funcionar. Então, assim, é como se fosse um grande nada. Então, assim, são casos mais complexos do que casos que a pessoa consegue pedir ajuda, consegue. Mas os dois enfim, são preocupantes da mesma maneira. A Lídia perguntou: o que faz a pessoa consumar o ato fora a depressão? Assim, então, como eu falei, assim, é difícil a gente determinar, né? Assim, ele é multicausal, né? Ele é complexo e multicausal. A gente tem, pela compreensão da saúde coletiva e da epidemiologia, a gente tem o que a gente fala de alguns fatores de risco. E fatores de risco, na verdade, que eu acho que é importante a gente também compreender. Não é que necessariamente as pessoas que apresentam essas características ou que estão nessas faixas que eu vou falar um pouco para vocês, elas estariam, elas necessariamente vão tentar ou apresentar um comportamento suicida, mas elas estariam mais vulneráveis, tá? Isso é muito importante que a gente compreenda. Fator de risco, né? O fator de risco é algo como se a pessoa estivesse mais vulnerável. Mas o fator de risco, ele nunca acontece sozinho, ele acontece numa combinação de fatores de risco também. Então, por exemplo, fatores de risco em termos de gênero. A gente sabe que as mulheres tentam mais do que os homens. Os homens, eles conseguem, né, se matar mais do que as mulheres. Existem inúmeros textos sobre isso, inúmeras teorias que explicam isso. Primeiro, as mulheres buscam ajuda no início de um sofrimento psíquico mais do que os homens. Porque os homens têm vergonha, porque socialmente é ruim. Eles têm que ser fortes, né, socialmente. Exatamente. Não pode chorar, não pode sofrer. Então, assim, é provável que quando ele chegue ao serviço de saúde, ele já chegue muito grave.
ou então ele nem chega, nem tem acesso ao serviço de saúde mental. Então, assim, as mulheres, as tentativas das mulheres também teve que eu li sobre isso que eu achei interessante. A tentativa das mulheres geralmente são com uso de medicação, dos homens costumam ser mais brutas, talvez culturalmente, então com o uso de armas, que são mais letais. Um pouco essa diferença. Então, existe, por exemplo, um fator de risco maior para o suicídio consumado do que para as mulheres. As mulheres mais para as tentativas. Outra questão principalmente jovens LGBTI que mais, enfim. A gente tem um índice altíssimo. Então a gente tem que pensar sobre isso. Por quê? Relação de estigma, violência que eles sofrem no dia a dia, dúvidas em relação se eles podem contar para alguém ou não, dúvidas sobre questão de gênero mesmo, né? Então, assim, falta outra que aparece muito em texto, que eu acho interessante de jovens, é falta de lugares para acolher esses jovens dentro da saúde, né? De programas que acolham esses jovens, né, LGBT dentro da saúde, que possam, de alguma forma, conversar com eles. Então, eles ficam, de alguma forma, mais na margem da sociedade, sofrendo ali todo tipo de violência, de exclusão na escola, seja em casa também. E, então, assim, existe realmente um fator de risco maior para esses jovens. Mas não, e eu acho que é importante, gente, marcar isso, porque assim, eu já escutei isso numa palestra e eu fiquei valorizada, porque assim, não se trata, não é porque eles têm algum tipo de transtorno mental, ao contrário, é porque eles sofrem uma violência, eles sofrem um estigma maior. É uma questão social, uma questão cultural, né? É o oposto. Não está associado ao maior índice de transtorno mental, não é isso. Pelo menos eu não li nenhum texto até agora que me dissesse isso. Então, assim, pensar, então, continuando a falar, então, tem a questão de gênero, tem questão de idade também, duas faixas que aumentaram muito de fatores de risco foi adolescentes e idosos, são dos últimos 10 anos aumentaram assim muito. Então, adolescentes e idosos também estão nessa faixa de risco. Pessoas que sofrem racismo, também existem alguns estudos que mostram que esse tipo de violência também está associado a um fator de risco maior, né? Principalmente adolescentes e crianças, né? Que sofrem continuamente algum tipo de agressão, né? Então, assim, casos de violência, negligência, principalmente com crianças e jovens também, está associado Estou falando dos fatores de risco sociais, né? Uhum. Vamos pensar também nos fatores de risco bullying, né? Tanto para adolescente, aí também é outro fator de risco que aparece muito associado também à tentativa de suicídio, ideação suicida. E também tem os fatores orgânico-psíquicos, tais como a gente pode pensar, por exemplo, uma pessoa que sofre de dor crônica, uma pessoa que tem uma afasia, uma pessoa que perdeu uma função que para ela era muito importante. Uhum. Então, também vê esses casos associados, né, ao comportamento suicida, mas a gente tem que ter cuidado para fazer uma separação da eutanásia, né, que é um outro assunto. Acho que é um outro. Uhum. Trata de outro debate, assim. Então, então, resumindo basicamente aqui o que a gente está falando, é possível, então, apresentar a ideação suicida e a pessoa não estar deprimida. A gente viu que tem outros fatores de risco, né? Inclusive, a Edna perguntou se houve aumento do número de suicídio na pandemia. E eu queria perguntar se a gente pode dizer que a pandemia seria um fator de risco para o suicídio. Eu não sei os dados oficiais, tá? Assim, eu cheguei a ler alguma coisa fora, eu não li nada do Brasil ainda, assim, eu não cheguei a ler, então não tenho como responder isso assim com toda certeza. Mas ouvi alguns casos de profissionais de saúde, principalmente, que cometeram suicídio durante a pandemia, que estavam sob pressão, enfim, foram os casos que eu escutei assim mais próximos.
mas não sei se teve um aumento real, assim, aí isso eu não tenho como responder. Eu acho que lá fora eu li alguma coisa sobre que houve sim um aumento. E, sem dúvida, assim, a discussão que se tem dentro da psicologia é um trauma coletivo, né? É um trauma em que todos nós estamos vivendo, né? Porque é algo que exige uma adaptação, uma mudança, uma elaboração do que está acontecendo. Então, assim, em termos de transtornos mentais, de sofrimento psíquico, dúvida, a gente não tem dúvida de que a pandemia vai ser né? Vai ser um parador aí, vai ser um gatilho. Agora, o que vai acontecer depois, a gente não, né? A gente não sabe. Sabe? Assim, de agora eu não sei os dados reais, assim, eu ainda não li sobre isso. Não sei. A Catarine falou algo muito importante sobre a rede de suporte, né? Quanto é importante para essas pessoas que agora vou iniciar uma outra pergunta, a diferença de transtorno mental, sofrimento psíquico, né? E a gente pode até falar, acho que um pouquinho sobre a rede de suporte. Não sei se entra mais para transtorno, para sofrimento, para os dois, mas é interessante porque se a gente fala de suicídio, também está lá no texto que você mandou para a gente, ele vai totalmente no caminho contrário da medicina, que faz com que... Qual é o objetivo da medicina, né? A gente viver cada vez mais anos. Da religião também, que diz que... Muitas religiões dizem que se Deus deu a vida, não cabe a nós tirar, né? Também do capitalismo, né? Que o objetivo é ter mais pessoas para trabalhar mais. Então, é muito interessante esse tema, porque ele vai... A pessoa que tem essa escolha, não sei se posso chamar escolha, né? De cometer esse ato de tirar sua própria vida, ela vai totalmente contrária a muitos viés da nossa sociedade, né? Mas, resumindo, qual é a diferença de transtorno mental para sofrimento psíquico? Né? E se puder falar também da rede de suporte dessa pessoa. Eu acho que uma coisa só para que você falou que eu acho que é interessante assim, você falou agora me perdi, mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas, de qualquer jeito, assim, quando a gente pensa em termos de transtornos mentais, ele é também um fator de risco, né? Eu falei sobre os fatores sociais, mas os transtornos mentais, ele é um fator de risco. Fator de risco, assim, e aí pensa não só na depressão, nos transtornos de humor, como nas substâncias, a esquizofrenia aí, com um índice também de prevalência um pouco grande, mas como a esquizofrenia é um transtorno mental grave, né, que não é tão comum, então, né, acaba não ganhando tanta notoriedade como a depressão, né? E os transtornos de personalidade, né? Borderline, narcisista, também estão dentro desse grupo de transtornos mentais associados ao né, comportamento suicida. O sofrimento psíquico, quando a gente fala em sofrimento psíquico, a gente fala em algo que talvez seja mais comum para a população, né? Que a gente não precise necessariamente entrar dentro, são sinais de sofrimento, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos, por exemplo, pensar, eu quero sumir, eu não aguento mais. Dependendo da situação que você está vivendo na sua vida, vamos supor, momento pensar nisso, passar 1, 2 semanas e isso desaparecer. Você ter, de alguma forma, algum recurso interno, uma rede social boa que te ajude a lidar com esse sofrimento, né? Não necessariamente a gente pode dizer transtorno mental. Então, é uma visão, é uma forma de você ver, de talvez você não classificar todo tipo de sofrimento como algo psicopatológico, entre o normal e o patológico. Pode esse limite. Geralmente está sofrendo é que determina até que ponto você vai no médico, pode não suporta mais, ou alguém da sua família que está vendo ou que você tem um comportamento muito estranho,
está muito fora da norma, da normatividade, e aí te leva, enfim, ao médico para dizer, e aí sim você entra dentro desse, né? E aí você entra dentro de um certo já rótulo né, dos transtornos mentais. Então a gente pode uma lei dessa experiência que é sofrer psiquicamente. O Gerson perguntou qual seria o melhor manejo para com o trabalhador da saúde com ideias suicidas no ambiente de trabalho. Deixa eu só acabar, só voltar para a questão do apoio social, que eu acho que é importante. Então, não, eu acho que eu vou responder no final, porque eu quero terminar falando sobre isso, que eu acho que é o mais importante que a Catarina perguntou. Mas é isso que o Jefferson falou sobre qual seria o melhor manejo com o trabalhador da saúde com ideias suicidas no ambiente de trabalho. Eu acho que seria se afastar para se cuidar, principalmente, né? Assim, eu acho que é assim, se a pessoa chegou a um nível, aí depende, assim, mais uma vez, eu acho que essa pessoa tem que ser avaliada. Ela vai ter que passar por um profissional de saúde. E de preferência, muito importante, um profissional de saúde treinado, tem que ser qualquer coisa que seja treinada para uma forma fazer avaliação. Porque a ideação varia muito. Então, ela varia desde eu já escutei. Pessoa morta na rua, eu me imaginei igual aquela pessoa e eu me dei conta de que eu queria estar morto. Isso é uma ideia que eu queria na minha própria vida também. Mas grave assim, será que não foi tipo né, uma ideia que veio... E aí a gente vai investigar, por exemplo, qual o tempo dura, qual a idade dessa duração. Existem... Isso é muito importante. São pessoas que planejam, né, assim, para sempre, e eu já tenho tudo planejado, eu já deixei algumas cartas, ou já deixei um testamento. Isso para a gente é amarelo. Para a gente, essa pessoa, por exemplo, não deveria estar cuidando de outras pessoas. Porque se ela, né, se ela não está dando conta de si, é complicado que ela lide, né, com, enfim, que ela esteja trabalhando. Mas assim, se avaliar a ação suicida, existem graus. Então não dá para a gente a priori dizer, então tem ideação suicida, ela precisa necessariamente se afastar. Não, assim, ela precisa passar por uma avaliação médica, psicológica, enfim, possa entender o grau aí de risco e sofrimento que ela está e para poder pensar aí falhou um pouquinho, acabou que o áudio falhou no momento que você estava dizendo sobre a determinação do limite entre o normal e o patológico. Quem determina? O Tiago perguntou. Quem determina é a própria pessoa, né? Segundo Canguilhem, quem determina é o próprio indivíduo, né? Então, enfim, que acaba indo determina quando é onde vai a nossa normalidade biológica, né? Até onde vai a nossa capacidade de captação da doença, aqui eu entro dentro de um rol de patologias, porque eu me adapto, minha normatividade é boa, né? Então, assim, é um outro debate, assim, né, na verdade. A Adriana perguntou: na clínica, escutamos a dor da família enlutada em razão da perda de um parente suicida. Como trabalhar o sentimento de culpa muito comum nessa situação? É muito complicado, assim. Geralmente, assim, é claro que o suicídio, o luto por suicídio, né, por nada de vários fatores. Depende com aquela pessoa, né, com morto. Depende, enfim, de passo. Depende, enfim, são inúmeros fatores. A gente não pode dizer que todo luto
vai ser complicado. Mas, vamos dizer assim, é complicado porque, às vezes, dependendo da forma como a pessoa se mata, é uma forma muito violenta. Ou que alguém da família testemunhe. Claro, a gente sabe sobre as pessoas, né? Então, assim, depende de inúmeros fatores. A família, geralmente, e aí depende, como eu disse, depende desse laço. Como é que era esse laço, por exemplo, com essa família? Era um laço que a família já se... A família a pessoa estava há muito tempo e a família não conseguia olhar para isso por uma limitação mesmo, não é por falta de interesse. Às vezes a pessoa está ali pedindo ajuda e a família Não consegue, percebe. fica paralisada. Então, assim, uma das coisas que eu estudei na minha tese, enfim, que foi sobre comportamento suicida e apoio social, foi justamente de que as pessoas acham muito mais fácil pedir ajuda para um amigo ou para alguém da rede social secundária do que para a família. Porque no passo, a história que tem, às vezes, alguns sentimentos de vergonha ou de ânsia, ou de, enfim, que você fez uma coisa errada, de que você falhou. Então, assim, é muito interessante pensar que a rede social secundária, colegas, amigos, vizinhos, pessoas da igreja, pessoas da religião que a pessoa frequenta, às vezes tem um papel muito importante de acolher essa pessoa, porque tem uma relação, um laço mais, a gente chama dentro da sociologia de um laço mais fraco. Esse laço mais fraco, ele possibilita que você cuide melhor da pessoa, por incrível que pareça. Principalmente dentro da questão quando envolve transtornos mentais. Então, voltando assim, há pouquíssimo eu falei, dei uma palestra e um rapaz falou sobre um caso em que ele estava muito assim chateado porque era uma amiga dele que tinha a vida inteira tentado, enfim, era uma pessoa que tentava várias vezes, tinha tentado suicídio várias vezes, e, e ela, quando ela morreu, enfim, a família demorou, acho que ele estava viajando, ela sempre ligava para ele, ele ia correndo, ele estava viajando e aí a família demorou para chegar na casa dela e ela acabou morrendo. E aí ele ficou muito impressionado com essa demora da família e com a reação da família no enterro, porque a família se sentia aliviada. E aí uma das coisas que eu estava assim, conversando com ele, que existem vários estudos sobre isso, às vezes é uma vida, você com alguém que fica tentando se matar, infeliz, enfim, aquele sofrimento, e quem está sofre junto, tá ali, né, assim, enrolado nessa relação. Então é muito difícil quem está de fora julgar, né, dizer assim, nossa, eles foram frios, foram irresponsáveis. Às vezes a família também está naquele limite, né, da culpa, do fiz tudo que era possível, será que eu fui responsável? Será que eu fiz alguma coisa quando, né, assim, será que eu podia ter feito tudo? Mas também a gente escuta, às vezes, dependendo do caso, se é um caso que a pessoa, por exemplo, a gente tem alguns casos assim, as pessoas tentam uma vida inteira, que é visto como um alívio. E aí, imagina uma família sentir um alívio, deve ser uma culpa também, uma ambivalência muito grande, né? Uhum. De ambivalência muito grande. Culpa, ambivalência, né? O que eu poderia ter feito. Aproveitando o gancho, alguém perguntou, agora eu não me lembro quem, acabei não anotando. Como conseguimos detectar uma pessoa que está perto de tirar a própria vida? A pessoa disse que conhece várias pessoas que não demonstram que estão passando por isso, né? Quando estão em grupo. Na verdade, assim, alguns mostram que geralmente as pessoas dão sinais, né? Agora eu não sei a porcentagem exata, mas assim, chega hoje, se eu não me engano, chega das pessoas de uma forma elas avisaram alguém ou deram algum sinal que não foi percebido ou que não foi identificado como tal, né? Às vezes é um pedido no Facebook, às vezes é um poema, às vezes é uma carta que a pessoa deixa, às vezes é uma mensagem, ela vai no médico e ela comenta.
Então, assim, na grande maioria das vezes a pessoa dá sinais, sim. Como a gente saber o risco, a gente tem que fazer um treinamento para isso, né? A gente tem que saber fazer essa avaliação do risco. Um curso, se ele tem interesse em trabalhar nessa área, como curso, especializar para saber justamente fazer essa avaliação, que é uma avaliação muito específica, né? Que essa avaliação desse contínuo, né? Que a gente faz uma entrevista com algumas perguntas para poder compreender qual o grau de risco. Por exemplo, se a pessoa tem acesso a meios, se ela antes, né? E os principais fatores predisponentes. Muito nossa atenção. Se a pessoa tentou até 6 meses antes, para a gente é um sinal quase vermelho. Essa pessoa ela tem que estar, assim, a gente tem que estar muito próxima dela. A gente tem que estar acompanhando ela, porque ela ainda está em risco, mesmo que esteja em acompanhamento. Existem modelos de atenção à saúde, né? Modelos de cuidado, também saúde mental e psiquiátrica. Que modelos são esses? Na verdade, assim, eu acho que esses modelos, de alguma forma, dependendo, assim, óbvio, de como você trabalha, eles se complementam, né? No cuidado ao comportamento suicida, assim, é muito importante ter um psiquiatra junto, assim. Eu sempre trabalho em equipe, assim. Mesmo assim, eu trabalho tanto né, no SUS, enfim, quanto quando eu trabalho na clínica também particular, sempre eu estava em equipe. Então, alguma dúvida que eu tinha um psiquiatra de confiança que eu ligava, ou que eu tenho hoje em dia, que eu ligo e falo, olha, conta o caso, claro que eu peço caso, olha, o que você acha? Aí a gente começa a discutir o caso para ver qual vai ser, se vai ser o desdobramento, se vai passar por uma avaliação psiquiátrica, se vale a pena passar por uma avaliação psiquiátrica para ver se necessita, sim, entrar com uma medicação. Algumas vezes é necessário, num primeiro momento, né? Assim, como se fosse um SOS, porque a pessoa às vezes não está conseguindo nem começar a elaborar alguma coisa, começar a pensar sobre alguma coisa, e algumas vezes não, né? Algumas vezes as ideações são tão pontuais, acontecem vezes, que a pessoa que você consegue de alguma forma, através da psicoterapia, acompanhar essa pessoa. Agora, é muito importante, e eu acho que isso faz parte do cuidado, como a Catarina falou, né? O apoio social, ele entra aí como algo assim definitivo, assim, porque a pessoa que está numa situação em que ela está, né, assim, a desesperança é o sentimento que descreve comportamento, é a desesperança, né? Você se sente saída. Isso a gente escuta muito, né? Eu tô sem saída, eu sinto de que não tem mais jeito, eu não tenho mais esperança, né? É a desesperança. Eu acho que é melhor palavra para descrever a desesperança. Então, assim, como essa pessoa vai procurar sozinha um médico? Como essa pessoa vai... Então, assim, o apoio social nesse momento faz toda a diferença. Sem uma rede, ela não vai... É muito difícil que ela consiga sozinha. Ela não está dando uma saída, né? Ela está ali se sentindo paralisada, às vezes. Então, é importante que essa rede social esteja próxima. E aí é muito interessante a gente ver o papel da religião. Você falou, era isso que eu queria falar da religião, porque a religião, ela, por um lado, por muito tempo, foi associada à questão de as pessoas não se matam porque às vezes acham que vão ser punidas no pós-vida, né? No pós-vida, enfim, da religião que acredita, enfim, nisso. Ou que vão ser, por exemplo, a religião judaica enterrada numa outra parte do cemitério, a pessoa fica excluída. Outras religiões também, enfim, tem alguns tipos de exclusão. Então, hoje em dia, a gente vê que dependendo da religião, a religião também tem uma função protetora. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem um grupo de pessoas ali que ela vê toda semana e que percebe que ela está mal. Então, que consegue encaminhar ela.
um grupo de pessoas, por exemplo, que percebe que ela está mal e fica com ela. Já vi casos assim também. Já vi um caso que eu achei interessantíssimo, que foi ele era evangélico, teve uma pessoa da igreja que tinha se matado, então ele fez um sermão voltado só para o suicídio. E no final ele pediu para as pessoas que se sentissem dessa maneira. E aí, essas pessoas ele encaminhou para a estratégia de saúde da família. Gente, isso para mim é genial, assim. Ele pensar sobre essa rede, ele pensar Uhum. em, né? Ele uniu a religião, a questão da religião com a saúde, né? Show. De alguma forma, quebrar isso, assim, né? Às vezes essa separação. Então, assim, eu acho que algumas pessoas conseguem, de alguma forma, encontrar na religião ou em grupos sociais, de internet, esse apoio social que é muito importante. Uhum. Nós já estamos encaminhando para o fim, faltam 9 minutinhos mais ou menos para a gente poder encerrar. E o Instagram ele acaba fechando, né? Quando atingem 1 hora. Então, para a gente poder fechar, falando um pouquinho melhor sobre essa questão do modelo, que a gente fala sobre um modelo mais centrado na doença e um modelo mais centrado no indivíduo, né? Uhum. Você poder falar um pouquinho para a gente em relação a isso? Se há discordância entre esses modelos, isso influencia na produção de cuidado? Ah, eu acho que sem dúvida, assim, principalmente em relação ao suicídio, né? Porque vamos supor que a gente aos transtornos mentais como um todo, só como ao suicídio, né? Eu acho que se você está focado ali em fazer uma avaliação, em que você quer de alguma forma encontrar um diagnóstico ou não, né? E encaminhar aquela pessoa, seja medicar, ou encaminhar para psicoterapia, ou encaminhar para um CAPS, enfim, encaminhar para algum serviço, outro serviço. Você não vai olhar para o todo, você não vai conseguir olhar para os outros fatores que estão em jogo, né? Como a gente questões, por exemplo, agora, pandemia, questões econômicas, questões sociais, questões familiares que a gente está vendo, dos conflitos familiares. Uhum. Como não levar em conta isso? Como não investigar isso? Né? Então, assim, como não perguntar para a pessoa como vai a sua relação dentro de casa? Será que a casa que pode ir com você nas consultas? Então, assim, né? Se você se centrar só nos sintomas, ou só tentar, de alguma forma, entender qual grau que a pessoa está, ou se é um grau grave e ela vai ter que ser internada imediatamente, né? E não prestar atenção sobre todo esse outro contexto em que ela está inserida, isso, assim, não pensar nos determinantes sociais dentro da saúde mental, assim, eu acho que não tem como. Pelo menos é como eu trabalho, assim, eu acho que a gente tem que pensar nos determinantes sociais não só dentro da saúde como um todo, mas começar a olhar para eles também dentro da saúde mental, né? Como é que vive uma pessoa, por exemplo, agora na pandemia, sem esgoto, que é um determinante social, né? Lavar as mãos. Será que isso não tem um efeito sobre a saúde mental dela? Que vive na televisão, as pessoas estão determinantes sociais também quando a gente pensa nesse processo de cuidado. Mariana, já chegamos ao fim da nossa live. Em nome da Liasme, e acredito que todas as pessoas aqui também que fizeram parte, escutaram um pouquinho da nossa conversa e participaram, né? Queremos te agradecer porque, assim, é um tema muito importante e precisamos falar cada vez mais sobre ele, né? É um tabu, estamos tentando desconstruir isso, mas queremos te agradecer por todo o conhecimento passado para nós. Quero pedir desculpa para as pessoas que não consegui ler as perguntas ou o comentário, que são vários, ainda bem, né? Mas é isso, eu quero agradecer a você e a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Obrigada, Camila. Eu que agradeço a vocês e a todos que participaram. Então, gente, uma boa noite e até a próxima live na semana que vem. Vou encerrar. Boa, Tchauzinho. Boa obrigada. noite.